Nessa quarta-feira, a gente precisa falar sobre reforma tributária, fim dos JCPs e tributação dos dividendos. Muitos de vocês nessas últimas semanas têm pedido para eu comentar esta matéria que vocês estão vendo aqui na tela e também tentar linkar com o nosso mercado financeiro e entender quais vão ser as empresas que vão se dar bem ou que podem se dar mal com todas essas mudanças. Então quero fazer uma resenha sobre tudo isso, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e mais importante do que tudo isso, hoje eu tô deixando para vocês um link aqui embaixo na descrição do Trademap, porque eu quero sim utilizar algumas partes ali da lâmina das empresas que falam sobre os dividendos e JCPs para mostrar para vocês efetivamente como algumas empresas serão afetadas e saibam que vocês podem sim, mesmo na versão free do Trademap, ou seja, que você não paga nada, ter acesso a essas informações. Mas, se você quiser sim aprofundar os seus estudos, você pode também escolher qualquer plano de assinatura e utilizar o cupom Caravela da Bea, como tá aparecendo aqui na tela para vocês, tudo em maiúsculo, para conseguir então um descontinho nas assinaturas de vocês, beleza? Bom, pessoal, acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer para essa nossa conversa é entender quais seriam as possíveis mudanças que estão sendo propostas nessa reforma tributária. Inicialmente, cabe ressaltar que o que eles estavam tentando priorizar era não aumentar a carga tributária e sim tentar simplificar toda essa questão dos tributos aqui no Brasil, porque a gente sabe que é extremamente complexo, que é confuso, que muitas vezes as empresas não conseguem se manter o tempo todo atualizadas, porque tem coisa mudando o tempo todo. A ideia seria tudo isso. Porém, quando a gente começa a olhar na prática o que já estão tentando mudar ali no meio desse projeto, talvez lá no final não seja efetivamente o que a gente vai conseguir. Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo sim algumas propostas importantes de unificação de impostos, o que sim, isso simplificaria teoricamente os impostos, principalmente para empresas, quando a gente fala de PIS, COFINS, ICMS, essas coisas assim. Mas quando a gente olha para o mercado financeiro, temos novidades? Pois é, estão querendo simplesmente extinguir a JCP, ou os JCPs, né, que são os juros sobre capital próprio, e em contrapartida estão querendo também tributar os dividendos e em contrapartida de tudo isso, eles querem sim reduzir a alíquota de imposto para as empresas. Só que no fim das contas, antes dessa história do JCP, a gente até poderia mais ou menos aceitar numa boa, entendendo que, olha, vão tributar dividendos, isso já acontece na maior parte dos lugares do mundo. Para muita gente diz assim, isso aqui é um lixo, eu vou investir nos Estados Unidos, saiba que lá os dividendos eles são tributados em 30%, mas em contrapartida, né, disso que a gente veria da tributação dos dividendos, nós teríamos alguma desoneração ou alguma compensação da pessoa jurídica, fazendo com que a alíquota que eles pagam de imposto em si fosse reduzida. Até aí, tudo ok, você tira de um lado, você coloca no outro. Só que aí veio essa questão da exclusão do JCP, que ele é um mecanismo muito utilizado por várias empresas como maneira de talvez ter um certo abatimento no imposto que eles vão pagar lá no final das contas, porque o JCP ele acaba entrando muitas vezes lá como uma despesa no balanço da companhia e isso acaba então influenciando no resultado final e a empresa acaba pagando menos imposto. Então o JCP como um todo, apesar da empresa conseguir usar isso como benefício fiscal, no final a gente tinha sim o imposto sendo retido ali na fonte de 15%. Então extingue-se o JCP e esses 15% então passariam para os dividendos, que até então são isentos do imposto de renda. E não para por aí, porque daqui a um certo tempo eles queriam trazer de 15% para 20% a alíquota que seria recolhida nos dividendos. Lembrando que esses impostos que incidem sobre esses proventos, a gente não paga eles à parte. Quando eles caem na conta da corretora, já cai líquido de tudo isso. Só que aí o que acontece? Quando a gente começa a ver todas essas três mudanças e esses três mecanismos e começa a entender qual vai ser a redução real para as empresas, talvez aquela questão que eles tinham de talvez não aumentar os impostos no final das contas, talvez isso não se concretize efetivamente. Por quê? A gente está vendo, então, no fim das contas, uma possível taxação dos dividendos
de 15% e depois isso passaria para 20%. E do lado das empresas, a gente precisa entender como que é hoje e como que isso pode ficar. Então, hoje, as empresas, no geral, elas pagam quase 34% de imposto, sendo que a composição é basicamente essa que vocês estão vendo na tela, né? 15% é o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o fixo, 10% ele pode ser aquele adicional e a gente tem 9% de contribuição social. A ideia de tudo isso seria o seguinte: reduzir desses 15% que é fixo para 12,5% e depois, em até 2 anos, reduzir isso para 10%. Então, no final, a gente teria aí uma dedução de 5% para a pessoa jurídica, para as empresas. Qual que é a intenção de tudo isso, né? E aí que quando a gente começa a ver algumas medidas ali do governo, a gente entende que muitas vezes a intenção parece boa, mas a gente não sabe efetivamente se o resultado vai ser bom lá na frente. A gente tem que acompanhar isso de perto antes de sair julgando. Mas vamos lá. Quando a gente fala dessa redução, qual que é a principal ideia dessas medidas e dessas propostas? Que as empresas, elas talvez não distribuam tantos dividendos ou proventos assim e comecem a reter esse valor e reinvestir na própria empresa. Dessa maneira, se a empresa reinvestir na própria empresa, essa alíquota, ela efetivamente pode cair ali para 29% no total. Porém, ela pode sim talvez manter a política de dividendos e continuar dividindo então parte do seu lucro, mas aí a alíquota, pelas estimativas, ela deve continuar nos 34%. Então a ideia principal de tudo isso é fazer com que a empresa reinvista nela mesma, dessa maneira ela consiga expandir as suas atividades, talvez gerar mais emprego e injetar dinheiro na economia real. E aí a parte dos tributos em si ficariam então com os seus acionistas e tudo mais, seria uma forma de tributar renda, vamos dizer assim. Só que aí a gente começa a fugir um pouquinho daquela questão, né, de será que a gente vai realmente manter os impostos e não aumentar? Quando a gente tira o JCP, a gente começa a entender que talvez essa meta ela não seja cumprida, porque terão algumas empresas sim que serão afetadas, principalmente quando a gente fala dos bancos. Pois é, tem banco como o Banco Itaú e o Bradesco que eles distribuem dividendos todos os meses. Não necessariamente dividendos, na maior parte do tempo são JCPs. E se a partir de um determinado momento a gente não tiver mais esses JCPs e os bancos não puderem, por exemplo, usar esse JCP para lançar como uma despesa e ter um imposto um pouco menor, consequentemente eles vão ter que acabar indo para os dividendos, ou então eles vão ter que rever essas políticas, né, de distribuição de dividendos e pensar realmente em reinvestir na própria empresa. Muitas empresas, pelo que a gente tem visto nesses últimos anos, elas às vezes criam um caixa tão grande e elas não têm muito onde investir que elas acabam recomprando as suas ações no mercado. O que sim, isso também pode acabar ajudando de certo modo o acionista, porque às vezes isso faz a ação subir, porque você tira algumas ações do mercado, consequentemente essas ações que estão na tesouraria, elas não têm parte nos dividendos, então quando tiver distribuição de dividendos vão ser só para aquelas ações do mercado, então elas podem acabar recebendo um pouquinho mais, então no fim das contas o acionista ele pode acabar ganhando com a valorização da empresa. Mas no fim das contas, as empresas que se utilizam muito do JCP para remunerar os seus acionistas, como são os bancos, eles podem acabar sendo muito afetados. E aí eu quero trazer aí como exemplo os principais bancos que a gente tem hoje na nossa bolsa de valores. Aqui a gente está vendo as imagens do Banco Itaú. A gente consegue ver que sim, ele entrega lucros bem consistentes, porém a maior parte dos proventos que ele acaba distribuindo muitas vezes são em JCPs. Em alguns anos fica ali no meio a meio, mas na maior parte do tempo são sim JCPs. Quando a gente fala, por exemplo, do Banco do Brasil, que está aqui na tela para vocês, a gente consegue ver que esse sim, a maior parte, tudo que está em cinzinha que vocês estão vendo aí, são JCPs. Então, consequentemente, ele vai ter que rever aí como é que vai ficar essa política de dividendos, se isso efetivamente passar e for aprovado, ou se ele talvez ele vai começar a pensar em reinvestir ou recomprar as suas ações no mercado. Agora, um outro exemplo, e aí eu quero falar do próprio Bradesco, que assim como o Itaú também paga todos os meses, a gente consegue ver aqui na tela que ele também está recheado de JCPs. Em alguns momentos, ali em 2019, a gente até viu uma fatia grande de dividendos, mas na maior parte do tempo a gente está vendo os JCPs. E por último, mas não menos importante, eu acho que talvez seja um dos bancos que mais consiga manter essa questão do equilíbrio, a gente está falando de Santander.
Então ele tem, por exemplo, agora para 2021 até uma fatia maior de dividendos do que JCP, mas em alguns outros anos a gente até viu essa situação de maneira inversa. Mas no geral ele distribui um pouquinho de um pouquinho de outro, ele vai rebalanceando dessa maneira. Então, de qualquer maneira, alguns analistas, eles já fizeram alguns estudos considerando apenas a exclusão do JCP, sem considerar outros fatores, e eles entenderam que talvez isso possa impactar nos bancos de 5 a 20%, dependendo como é a distribuição de cada um, naquele resultado final. Então é óbvio que isso vai acabar impactando no lucro do banco e, consequentemente, no imposto que ele vai acabar pagando, mas isso não quer dizer que é o fim do mundo, que eles vão começar a entregar prejuízo. Apenas que sim, de uma maneira relativamente negativa, eles serão afetados. Agora, quem que pode ser beneficiado no fim dessa história, né, gente? Eu acho que principalmente aquelas empresas que não distribuem muitos proventos, não distribuem muito a questão dos seus lucros. E aí a gente pode falar das empresas de tecnologia e das empresas de varejo. A gente sabe que historicamente essas empresas trabalham com margens pequenininhas, elas estão o tempo todo fazendo investimentos ali na estrutura delas para conseguir crescer, porque também é um cenário, um ambiente muitas vezes muito competitivo. Então a gente sabe que essas empresas desses setores, elas não têm o costume de distribuir muitos dividendos, nem muito JCP. Então, se essas são empresas que elas vão conseguir ter uma redução na alíquota e, consequentemente, isso não vai mudar muito na estrutura de política de dividendos delas, essas empresas, elas podem acabar saindo ganhando. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que essas últimas propostas e essas últimas mudanças que a gente viu nessa última semana foram até um tanto quanto polêmicas, porque a ideia seria não aumentar a carga tributária e, dependendo de como isso acontecer ao longo do caminho, porque a gente é campeão, né, em talvez começar a criar algumas coisas e desidratar algumas reformas também, talvez a gente acabe vendo isso acontecer lá no final e não era o esperado. Enfim, gente, dito tudo isso, entregue todas essas informações para vocês, para a gente tentar entender efetivamente como que o nosso mercado pode passar a funcionar. Uma coisa é fato, parece que para essa reforma eles realmente tentaram se espelhar em outros lugares do mundo, porque essa questão do próprio JCP mesmo não é muito comum a gente ver em outros lugares, isso é algo que a gente fez aqui, entendendo que a gente também já tem uma carga tributária muito grande, então isso até servia de uma certa maneira como uma compensação, vamos dizer assim, mas enfim, olhando para outros lugares do mundo, o JCP não é tão comum. E olhando para outros lugares do mundo, a gente também sabe que é muito comum os dividendos serem tributados. Próprios Estados Unidos, você tem uma tributação de 30% em cima dos dividendos. Mas é claro, eu sei que muita gente vai entrar naquela seara do tipo, mas lá eles pagam imposto, mas ao mesmo tempo eles têm um retorno. Enfim, isso é uma outra conversa, eu sei que cabe até a discussão, vocês podem utilizar os comentários para isso, mas o que eu quero saber, no fim das contas, de tudo isso que aconteceu nessa última semana, é o que vocês acharam. Vocês acham que no fim das contas isso foi ruim? Isso foi bom? Eu confesso, gente, que olhando num geral, no curto prazo é claro que a gente pode ter uma reação negativa, no longo prazo acho que o mercado ele se acomoda, se acostuma, não vai ser o fim do mundo, as empresas não vão deixar de distribuir talvez os seus proventos, talvez até numa quantidade um pouquinho menor, os investidores não vão deixar de investir somente por conta disso, até mesmo porque a gente ainda assim tem uma taxa de juros baixinha, mesmo que ela chegue a 5, 6, 7%, ainda assim, considerando a inflação, a gente pode acabar tendo um juro negativo, então a renda variável ainda acaba sendo uma alternativa, mas eu quero saber realmente a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo e como vocês acham que isso vai acabar afetando o mercado financeiro e os investidores. Então escreva aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.